Saudações rubro-negras. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O que nós vamos acompanhar agora nesse próximo vídeo agora é uma análise completa da diferença entre um jornalista que é torcedor e um torcedor que é jornalista. Mauro César Pereira engoliu o pilhado nas suas loucuras, né, de criticar a qualquer custo o Flamengo. Mauro César Pereira foi pontual e assertivo em todo o seu comentário, linear, perfeito. Vamos acompanhar? Conto com vocês. Compartilhe o vídeo, curte e comente. Vamos lá? Um abraço. Os trancos e barrancos na altitude lá na Bolívia. Esse é debate que vocês querem, vocês vão ter. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra falar agora do Flamengo do Tite. Eu sei que grande parte da mesa, se não toda, discorda de mim, mas muita gente concorda, porque tem até uma enquete aí no nosso YouTube hoje que tá super equilibrada, né, sobre a atuação do Flamengo, sobre como joga esse Flamengo. A minha opinião, e eu vou passar pro Mauro César Pereira também, é que o Flamengo do Tite é um Flamengo covarde. É um Flamengo que, pra mim, joga mal. É um Flamengo que, pra mim, não me encanta ver jogar. Não gosto de ver jogar. E aí muita gente me diz, se ele ganhar, você vai calar a boca. Claro que eu vou calar a boca. Se ele ganhar, eu tenho que calar a boca. Mas me desculpa, eu prefiro ver o Flamengo do Jorge Jesus ganhar do que o Flamengo do Tite ganhar. Um Flamengo que não me empolga em nada, com um Flamengo que me deixa com sono. Ou então tenso e puto, como eu tava ontem. Porque eu falei, como é que pode mais um jogo jogando mal, mais um jogo sendo massacrado? O Bolívar mereceu passar ontem. Foram 3 bolas na trave. 3 bolas na trave. E aí, claro, eu sabia, é óbvio, o Tite vai usar altitude, o Tite vai usar os desfalques, mas esse mesmo Tite, ele já usou o calendário 1000 vezes. Ele já usou a Copa América, ele já usou gramado, ele já falou mal de tudo. Mas eu acho que o Tite precisa começar a assumir que também o trabalho dele é ruim por enquanto. É um trabalho resultadista, na minha opinião. Vou passar aqui para a mesa inteira, mas para mim, o Tite entrega muito pouco para um treinador que ganha quase R$1,5 milhão por mês, que veio como um grande nome do futebol brasileiro e que não consegue, em mais de um ano, fazer esse Flamengo jogar bem. E aí eu não falo só da altitude. Se fosse só altitude, eu não ia falar como eu tô falando. Mas eu tô falando de uma sequência de jogos. Aí a enquete que eu tava falando, ó. Super equilibrada. Foi muito mal, merece ser criticado, 47%. Fez o que dava, a altitude é difícil, 53%. E é isso, aqui é bom por isso, porque tem o debate, amigo. Eu não vou ficar falando o que os outros querem que eu fale para agradar os outros. Para agradar você que tá aí me xingando, Mauro não vai, Bruno não vai. E aqui tem que ser falado o que eu tô vendo. Eu tô vendo, eu não vou falar o que você quer escutar. E pra mim, o Tite do Flamengo faz jogos horrorosos desde o Cuiabá. Então não é só altitude, não é só desfalque. 1-1 com o Cuiabá no Maracanã. Horroroso o jogo. 2-1 contra o Fortaleza no Maracanã. Perdeu pro Fortaleza no Maracanã. Jogo horroroso. 2-1 aos trancos e barrancos contra o Criciúma em Brasília. Jogo muito ruim. O gol de pênalti do Gabigol. Depois no Barradão, jogo horroroso, que o Gabigol tentou depois tirar a onda dele, que ele entrou, decidiu, deu o passe pro Carlinhos. Jogo ruim. Botafogo, no Rio de Janeiro, o Flamengo foi amassado. Era pro Flamengo levar de 6-7. Levou de 4. O São Paulo, no Morumbi, jogo horroroso. O Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil, jogo covarde. O que eu digo é isso. Eu não gosto de ver, um Flamengo covarde como é o Flamengo do Tite. Agora, se ele for campeão, é óbvio, eu faço um programa esportivo. Eu não vou falar que o Tite é uma bosta, foi campeão. Não, foi campeão, Tite, valeu, calou minha boca. Agora, se essa diretoria demitiu o Dorival Júnior, campeão de Libertadores e de Copa do Brasil, porque disse que não acreditava num trabalho porque o Flamengo não jogava bem, não dá pra dizer que o Flamengo do Tite joga bem.
O Flamengo do Tite está longe de jogar bem. E o que me irrita ontem não é porque o time ficou destruído fisicamente, é a covardia do time, é a apatia do time. O Flamengo ontem tinha tudo para ser eliminado pelo Bolívar. E aí o que eu digo é, pilhado mais é altitude. Gente, o máximo do Bolívar foi a quartas de final da Libertadores. O Bolívar nunca chegou além disso. Então essa altitude também, é claro, ela dificulta. Mas não pode ser um bicho-papão para um time que é tão mais forte que o Bolívar. Eu dei o exemplo aqui do Internacional. No ano passado o Inter venceu o Bolívar lá por 1-0 e venceu no Beira-Rio por 2-0. E o time do Inter do ano passado é pior que esse time do Flamengo, mesmo esse misto do Flamengo. Porque a gente está falando de um time do Flamengo que tem Gerson, que tem Luiz Araújo, que podia botar o Bruno Henrique, não sei porque que botou o Carlinhos, que tem Fabrício Bruno, que tem Léo Pereira. É um time experiente, pô. Para levar o massacre que levou de um time, na minha opinião, fraco. Eu até procurei as outras campanhas do Bolívar, nem se classificou, né, Bruno? No ano retrasado para Libertadores, em 2020 para Libertadores. O Bolívar começou a aparecer mesmo no ano passado, quando chegou nas quartas. 2020 caiu na fase de grupos, Palmeiras. Estava no grupo Palmeiras. Então, e o que eu digo é o seguinte, a campanha do Flamengo na Libertadores é horrível. Ele pode ser campeão, só que ele foi vice de um grupo ruim, chegando na última rodada precisando de resultado para passar. Quando saiu o grupo, todo mundo imaginava Flamengo primeiro com sobra. Não. Flamengo tem 3 derrotas em jogos contra adversários sem peso nenhum nessa Libertadores. Então, eu acho que está muito abaixo. Eu dei o chilique sim ontem. Não me arrependo de nada do que eu falei do trabalho do Tite. Acho um trabalho ruim, acho um trabalho supervalorizado e acho que, às vezes, na coletiva de imprensa tem uma imprensa covarde, que não pergunta, uma imprensa de baba-ovo, na minha opinião, que não pergunta pro Tite. Porque que em um ano ele não conseguiu fazer ainda esse Flamengo jogar o que pode jogar esse Flamengo. Agora, tá classificado, vai para as quartas de final e é óbvio que o Flamengo é um forte concorrente ao título. É óbvio que eu quero que o Flamengo seja campeão. Vai torcer contra o Tite? Claro que não. Não sou frouxo. Eu quero que o Flamengo seja campeão. Agora, eu acho que o Tite merece crítica, é a minha opinião. Mauro César Pereira, sei que pensa bem diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Quase tudo. Isso é maravilhoso. Agora, mas não dá nem pra ter debate assim, porque você... Claro que dá. Não dá, na minha opinião não dá. Eu não vou nem... É uma sequência horrorosa de jogos. Só. Primeiro, acho que você confunde tudo, mistura os assuntos, fica um negócio sem foco nenhum. São coisas distintas. A campanha do Flamengo na temporada, ela deixa a desejar? Deixa. O trabalho do Tite está quem está. Isso aí é quase como unanimidade. Eu não vejo ninguém defendendo o trabalho do Tite. Eu vejo críticas e algumas são contaminadas pelo ambiente político do Flamengo. Tem gente lá que parece estar torcendo contra. Na rede social você percebe. Agora, tem que entender cada caso, né? Primeiro, a favor do Tite. Agora mesmo, vai perder 6 jogadores convocados para as seleções. 6, porque os gringos vão ser chamados e foram chamados agora 2 do time para a seleção brasileira. Ele tem um Vinha que está machucado, senão seriam 7. Então, ele foi o único técnico que ficou um mês sem 5 titulares, sem um meio-campo inteiro, 2 laterais. Ele teve que se virar ali com os jogadores que tinham, sobrecarregando fisicamente aqueles que ficaram. Caso do Gerson. O Gerson ontem saiu. O Gerson joga 90 minutos todos os jogos, já desde a Copa América. Não tem como revezar, como preservar. O Pedro é a mesma coisa, machucou fisicamente. Então, ele lida com uma dificuldade que é maior do que a dos outros nessa temporada, nesse aspecto. São a favor dele. Contra ele, os gols que o Flamengo toma de bola aérea, o mesmo gol aconteceu contra Palmeiras, Botafogo e Bolívar, mesma jogada, isso está na conta dele, claro, e do Ayrton Lucas, né? Obviamente, né? Que foram 3 jogos, né, Mauro? Gols iguais. Ele falha toda vez ali, eu não sei onde que cabeça que ele tá. O rapaz está entrando ali por trás, ele parece que... Ontem eu vi uma piada boa na minha live, o cara falou, o Tite tem que comprar um retrovisor para Ayrton Lucas, jogar com o retrovisor, para ver que tem um cara vindo atrás dele que vai cabecear a bola para dentro do gol, pô. Impressionante. Mas, enfim, é culpa do jogador, é culpa da comissão técnica também, claro. Discordo totalmente dessas entrevistas em que ele não fala nada, muitas vezes faltam perguntas. Ontem faltaram 2 perguntas fundamentais para ele. Uma, por que Carlinhos 71 minutos mais ou menos em campo e o Bruno Henrique não? Não dá para entender, né? E outra, por que tantas vezes o mesmo gol acontece? E não perguntaram. Infelizmente não perguntaram, enfim, ficou sem resposta. E ontem até uma coisa interessante que o Rodrigo Matos escreveu na rede social, o colega lá do UOL, o Rossi traduzia o que o Tite falava. Bizarro isso, que o Tite falava blá blá blá, e o Rossi vinha com muita lucidez e explicava a situação.
Aliás, muito boa a entrevista, falando bem até o português, né? O Rossi, que foi o personagem do jogo. Agora, a favor, isso tudo contra o Tite. Eu também questiono. O jogo contra o Botafogo, a gente falou aqui, errou tudo, mudou o time no segundo tempo. O primeiro tempo foi até bem. Ele até foi bem quando entrou o Vitor Hugo, surpreendentemente, o time se organizou, empatou o jogo, não correu muitos riscos. Quase virou, o Carlinhos teve chance para virar no primeiro tempo. Isso perdendo a Arrascaeta com 4 minutos, tomando um gol com 2 minutos, cheio de desfalques. No segundo ele recua, o Léo Ortiz para a zaga. Enfim, foi um desastre. Ontem é um jogo atípico, não dá para usar esse jogo como regra. Você falou do jogo do Inter, vim buscar aqui a estatística desse jogo. O Inter teve 36% de posse de bola e finalizou uma bola no gol e ganhou de 1-0. Tomou 23 arremates no time do Bolívar. É o mesmo jogo. É pressão do time local. E ontem, por exemplo, se o Ayrton Lucas não falha, de repente termina 0-0. Se o Ayrton Lucas não falha 2 vezes. Uma que ele saiu na cara do gol e estou para fora. E a outra que ele não marcou o Bruno Sávio. Se ele marca o Bruno Sávio adequadamente, o Bruno Sávio não cabeceia sozinho, não faz aquele gol. Se ele tem alguém disputando com ele, ele não consegue cabecear como cabeceou. Certo? Ou cabecear torto, que é isso, o chute de média distância. O jogador está marcado, é mais difícil chutar. Cabecear uma bola disputando é uma coisa, sozinho é outra. Ele mandou para baixo, mirou no canto e fez o gol. E o gol que ele perdeu frente a frente com o goleiro Lampe. Estava 0-0. E o Gerson também, aquele do Gerson que ele não chutou. Ele não chutou, não sei porquê, ficou pedindo um pênalti que não houve. Então, se o Flamengo faz um gol, de repente ganha de 1-0. O jogo é parecido, o jogo lá é esse. Mas foram 3 bolas na trave, né, Mauro? Sim, você vai tomar pressão. O Inter também teve, não lembro os detalhes desse jogo, mas foram 23 finalizações, que certamente tomou pressão também. Depois vou olhar se teve bola na trave aqui do Internacional, mas o jogo lá sempre é esse. E aí o que acontece? Porque eu achei ontem que ele errou. Ele tinha que ter colocado o Bruno Henrique quando o time ainda tinha força para chegar no ataque. Quem já jogou futebol uma vez na vida num campo oficial vai entender o que eu estou falando. Porque tem gente que já jogou society e tal, né? O Bruno, que está sempre jogando bola, sabe muito bem disso. E bem. Cara, o futebol de campo, se você, assim, para quem não tem preparo físico, quem não está acostumado, levar a bola até a área adversária é difícil pra cacete, meu irmão. Você tá longe, quem joga society, um dia vai jogar no campo, você conseguir trocar os passes, levar a bola até a área em condições, é a mão de obra. No jogo profissional, os caras têm condição atlética, velocidade, arranca com a bola, é diferente. Mas no jogo de peladeiros, o campo é muito... O Flamengo ontem parecia um time, em dado momento, um time de amadores, porque não tinha fôlego, não tinha gás. Então você perde todas as disputas de bola. O Léo Ortiz, que jogou uma barbaridade enquanto tinha fôlego, no final ele está perdendo toda a disputa de bola. Não conseguia ganhar uma, você vê que o cara não tem mais força. E o adversário ao contrário. Carlinhos, né? O Carlinhos não ganhava uma disputa. O Carlinhos é muito fraco tecnicamente. Gente! Muito fraco. Aí é o grande erro. Se o Bruno Henrique entra quando o time ainda tinha força para chegar na frente, que foi até uns 10, 15 do segundo tempo, ele poderia ter feito algo mais. Ainda assim, ele teve uma expulsão que eu acho até que dava para ele ficar em pé. Ele optou por cair. Acho que se ele se esforça, ele consegue ficar em pé. E se ele fica em pé, ele vai dentro do gol, de repente faz o gol e a coisa seria diferente. Mas ontem foi um jogo de sobrevivência. Vários desfalques. No banco só tinha garotos. Tem uns meninos que estavam no banco lá, que foram fazer número, que nunca jogaram no profissional. Aí, o Tite erra também, que ele não aproveita bem a base, tá? Mais um problema da gestão dele que a gente pode detectar aí. Mas não tinha muita opção no banco. Então ontem foi um jogo de sobrevivência, para se classificar, para seguir em frente. E num cenário que vem de uma goleada para o Botafogo, de derrota para o Palmeiras, que classificou, mas perdeu, derrota para o São Paulo com aquele time reserva que ele colocou, que foi outro erro dele também, colocando o brasileiro de lado. Então tem muitas coisas para criticar o Tite, mas esse momento, eu entendo como um momento assim, de alívio para o rubro-negro. Tipo, sobreviveu. Agora o Peñarol é lá para o final de setembro, né? É dia 25, o segundo jogo, o primeiro acho que é dia, sei lá, é semana anterior, né? Dia 18, uma coisa assim. Deve ser isso, 18, 25, ou 17, 24, enfim. Mas é lá no final do mês, na segunda quinzena de setembro. A gente está em agosto ainda. Hoje é 23 de agosto. Então, tem muito tempo até lá, quase um mês. Aí muita coisa pode acontecer. O Michel já pode jogar no domingo, outros jogadores deverão ser contratados até lá. Ele vai ter tempo de treinar esses caras, recuperar jogador machucado. O Pedro deve estar de volta até lá. O Gabriel pode estar de volta, é uma outra opção. Não vem bem, mas... Se tivesse ontem em campo, seria melhor que o Carlinhos, eu creio. Porque o Carlinhos não conseguia fazer nada. Dava até raiva de ver. Ele erra domínio, ele erra jogada no alto, ele é lento, ele não consegue fazer nada. Então, ali é um grave erro. O Tite, que já tirou jogadores que entraram e saíram, ontem, no primeiro tempo, ele tinha que ter tirado o Carlinhos. Com os 30 minutos, bota o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique, pelo menos, prende uma bola. E ele ganha a bola na velocidade, mesmo na altitude. Impressionante na jogada da expulsão. Ele sai atrás e chega na frente. Então...
quando ele entra em campo, é um momento que o Flamengo não tem mais força nenhuma. Ele foi bem na entrada do Davi Luiz, domingo foi um desastre. Ontem ganhou todas as disputas, fez cobertura, liderou ali no momento que era 3 zagueiros, linha de 5, ó, vamos defender, vamos tomar um gol. E o personagem foi o Rossi. Até ontem um cara me perguntou assim, mas cá, então o Flamengo pode fazer cera? Eu acho que o ideal é ninguém fazer cera, mas se o Everton pode fazer cera desde o primeiro minuto na Copa do Brasil contra o Flamengo, e se o Lamp pode fazer cera desde o primeiro minuto, então o goleiro do Flamengo também pode fazer cera, não é isso? Por que o Flamengo não pode fazer cera? Eu acho tudo uma porcaria essa cera, isso é chato, mas se os outros fazem, por que o Rossi não pode fazer? Então dentro do que é o futebol, e tem a cera no futebol, ontem o Rossi deu um show, porque ele esfriava o time, ele fez grandes defesas e calmíssimo, calmíssimo. O cara era uma geladeira, impressionante a calma dele num ambiente tenso de pressão. Os colegas ali já com aquela língua para fora, tudo morrendo, sem gás. Ele foi espetacular ontem. E na entrevista, traduzindo o que o Tite falava, como disse o Rodrigo Matos. E mais, aí a gente vai lembrar do Sampaoli. O que o Sampaoli fez no ano passado é um negócio muito grave. Ele tinha um goleiro do Boca, o goleiro que veio da Argentina, um goleiro experiente, pegador de pênalti, um goleiro com bagagem para jogar na Libertadores. O cara que jogava na Bombonera com a torcida atrás dele gritando o nome dele. Um cara que jogou em campos pequenos, campos esburacados, acostumado à pressão. E ele insistindo com o Matheus Cunha, que foi um goleiro jovem, ainda sem o preparo adequado, foi um dos vilões, tomando 3 gols de cabeça no jogo contra o Olímpia lá no Paraguai. E no terceiro gol tem uma cena que é marcante. O Olímpia está 1-1, o Olímpia está ali, tem que fazer 2 gols, está ali naquela luta e tal, faz o segundo gol. Quando faz o segundo gol, o estádio vem abaixo. Torcida, aquela coisa, aquela pressão. Aí tem um escanteio. Ele discorda do escanteio. Pô, cai no chão, finge que fraturou, fica rolando, né, e tal. Ontem o De La Cruz fez isso, todo mundo faz isso, é o jeito. Os caras fizeram isso no Maracanã, os jogadores, várias vezes do Bolívar, picotaram o jogo inteiro. Aí o que faz o Matheus Cunha? Fica com raiva com a marcação do escanteio e já tira a bola com força na direção da bandeira do escanteio. O jogador do Olímpia pega, bate rápido, pimba na área, cabeça, gol, 3-1, classificou o Olímpia. Se é o Rossi ali, mesmo discordando do escanteio, ele cai, ajeita a meia, chama o médico, porque aquele era o momento de esfriar o jogo. Quando estava 2-1, eu estava no estádio, assim, era uma loucura. O Vanderlei conhece bem o defensor do Del Chaco. Uma loucura, a torcida alucinada. E você percebendo, cara, os caras vão ganhar, e eles com sangue nos olhos. O goleiro inexperiente. Aí o Sampaoli tem essa... E o Tite ainda fica inventando de colocar ele na Copa do Brasil, goleiro de Copa, né? Ainda fica inventando moda. Quer dizer, com todo esse retrospecto. Nada contra o Matheus Cunha. Mas a diferença dos dois é muito grande. Ainda mais para jogos, para jogos assim. Mas isso a gente não devia nem explicar, né? Isso a gente não devia nem explicar. Que aí a gente sempre fala nada contra. Que nem ontem eu fui criticar o Carlinhos, as pessoas, sacanagem, ele é um cara humilde. Gente, mas eu tenho que falar dentro de campo. Falando tecnicamente. Porra, olha, dentro de campo o cara é ruim. O Carlinhos é um cara de uma história legal, bacana, pessoa muito simples. Ele joga no Flamengo, que é o meu time. Eu torço pra caramba pra ele acertar. Se ele fizesse um gol de cabeça ontem, de bicicleta, batendo na barriga, de bunda, como fosse, que ele fosse o herói do jogo. Mas ele jogou muito mal, ele demonstrou muita deficiência técnica. E o Tite erra, porque não colocou o Bruno Henrique. Já com a meia hora, ele podia falar, Carlinhos, sai, vai Bruno, vai você. Que você tem um jogador experiente, que consegue segurar uma bola, sofrer uma falta, e rápido, né? E o Flamengo ontem era só chutão, porque não dá nem pra sair jogando. Mas isso que eu falo, mas isso você não acha um erro do técnico? Você não acha que tem que pelo menos tocar a bola? Foram 50 chutões do Rossi. No jogo passado, na fase de grupos, ele chegou com o discurso de ter posse de bola e montou um time com esse propósito. Não conseguiu ter a bola. Não conseguiu ter a bola. Então, eu entendi da seguinte maneira. Eu vim aqui nas fases de grupos, tentei jogar com a posse de bola, não consegui. Porque o que acontece? O outro time tem uma condição física muito superior jogando na altitude. Você tenta trocar passe, os caras são mais rápidos, eles dividem todas as bolas, eles fisicamente ganham as disputas e recuperam a bola. E o Bolívar não é um time que rejeita a bola. Eles tentam trabalhar com a posse. Eles são um time até organizado, por um time boliviano, é um time até bem interessante. Porque ele sabe é bom jogador, né? Sim, é um bom jogador, e tem alguns bons jogadores. E aquela coisa, entrou depois aquele Vaca lá, Henri Vaca, né? Chutando tudo. Chuta a barbaridade. Você vê que eles já guardam o cara que chuta bem, por que ele entra naquela hora do jogo? É o momento que o adversário está cansado e não consegue mais fazer uma marcação mais próxima para dificultar o arremate. Então ele consegue chutar sem marcação. No primeiro tempo você consegue chegar, consegue marcar. Depois que vai cansando, tem mais espaço. Aí entra um cara que chuta uma barbaridade, então ele corta para a esquerdinha e pancada no gol. O Rossi faz uma defesa que vai na mão dele e vai na trave. E a bola vem fazendo uma curva maluca, quer dizer, os caras têm a estratégia do jogo. Então ontem foi um jogo de sobrevivência. Agora, isso não basta. A partir daí sobreviveu. O Tite está agora no hospital, teve um problema lá de coração e tal, né? Por conta não só da altitude, mas também da tensão, do nervosismo naquele ambiente. Então foi para o hospital no Rio de Janeiro.
que ele se recupere e tal, mas a missão dele agora é o seguinte: sobreviveu, vão chegar jogadores, ele tem que arrumar isso aí. Não pode tomar mais gol de cabeça toda hora, tomar o mesmo gol toda hora e aproveitar o material humano que tem e fazer com que o time do Flamengo renda mais. Ele está nas 3 competições e é uma coisa importante, ainda mais que vai ter jogo de Copa do Brasil na quinta-feira. Na terça tem jogo de seleção, na quinta tem jogo contra o Bahia, né, em Salvador. Não dá para jogar com esses jogadores, cara. Esquece esses caras, prepara para o brasileiro, bota um time B para Copa. Tipo, não voltar às pressas da seleção para jogar. Volta, treina, joga domingo, sábado, sei lá, pelo brasileiro, e põe um time B para jogar a Copa do Brasil. Mas o Bahia, paciência, não vai aguentar. O Flamengo precisa assumir isso, não vai aguentar as 3. E o São Paulo vai ter que pensar a mesma coisa também. O São Paulo está nas 3 também. Eu acho que o São Paulo vai abdicar um pouco do brasileiro. O São Paulo vai abrir mão do brasileiro porque ele acha que tem menos chance do brasileiro. O Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro. O Flamengo não pode ficar de coadjuvante no Campeonato Brasileiro. Tem que brigar pelo título, no mínimo lutar pelo título. Isso para mim é muito claro. E com esse cenário, esse calendário, mais ainda. Leva um time na Bahia para tentar sobreviver lá, não tomar uma goleada e tal, fazer um jogo digno e depois resolver no Rio de Janeiro. Se conseguir avançar, avançou. Se não conseguir, paciência. Paciência. Sempre lembrando que o Jorge Jesus, tão elogiado e tão lembrado, foi eliminado de cara na Copa do Brasil e isso o ajudou. É bizarro, mas é assim que funciona. Eu não estou defendendo a eliminação. Tipo o Palmeiras agora, vai ter só o brasileiro. Não acho que tem que entregar a Copa do Brasil, mas você não pode priorizar. Eu vou levar o time possível e vou priorizar a Libertadores e o brasileiro. Esse é o meu pensamento. E aí vou ver o que dá. Se eu conseguir avançar, ok. Se não conseguir, paciência. O Bahia vai priorizar a Copa do Brasil porque ele não vê muita chance de ser campeão brasileiro, com certeza. E para o Bahia já vale muito a pena nessa remontagem, esse renascimento, como o SAF, chegar nas fases agudas do mata-mata. E ele não disputa a competição internacional, ele não está classificado para nada, ele quase foi rebaixado ano passado. Ficou junto com o Vasco ali naquele limbo que não joga competição nenhuma. Mas eu acho que tem todo um contexto. Tem muitos defeitos, muitas coisas que a gente pode apontar no Tite. Agora, o jogo de ontem, a situação de ontem foi de sobrevivência. Aliás, você estava aí falando terça-feira do Palmeiras, a quarta-feira, eu vi. Até mandei mensagem para você, né? Que o Palmeiras, que não sei o quê, que bababá. Aí eu vou lembrar o seguinte: como é que foi a classificação do Palmeiras em 2021 contra o Atlético Mineiro? Vamos lembrar. 2 empates. Como foi o jogo? Aqui em São Paulo, o Hulk perdeu pênalti. O Atlético teve as melhores chances do jogo. O Palmeiras sobreviveu em casa, sem público, no empate sem gols, não foi? 0-0. Jogou todo fechado. Aí foi jogar em Belo Horizonte, o Atlético fez 1-0. O Vargas perdeu um gol incrível, que era o gol da classificação do Atlético. O Palmeiras meio que achou um gol ali numa falha do Nathan Silva, aquele zagueiro. Perdeu a bola pro Verón, o Verón deu no Dudu. Cruzou, o Dudu fez o gol, o Palmeiras meio que pescou um gol ali. Aí, porque tem plano, o Abel tem um plano, tem plano, não estou dizendo que ele não tem o plano dele, mas foi um jogo super pragmático de um Palmeiras que só conseguiu competir assim. Tá errado? Não, é o que era possível, foi campeão depois. E foi campeão, era o que era possível ali pro Palmeiras. Então, ok. Não acho errado, não. Agora, por que o Tite não pode jogar na altitude para sobreviver? Pode também. O que ele não pode é tomar aquele gol toda hora, cometer os erros que ele tem cometido. Isso tudo eu acho que ele é alvo de muitas críticas pertinentes. Mas acho que ontem foi um dia para tentar sobreviver na competição. Mas então você concordou comigo em muita coisa? Eu concordo. Você não concorda com ontem. Eu não concordo. Mas que o trabalho não é bom por enquanto, não é bom. Eu não concordo em misturar o jogo de ontem com as críticas globais, digamos assim, do trabalho do Tite. O jogo de ontem foi um jogo atípico. Isso é muito claro. Mas o trabalho dele não é bom, né, Mauro? Eu acho o trabalho dele razoável. Acho razoável. Porque eu não posso dizer que é ruim um cara que está vivo nas 3 competições e não foi eliminado de nenhuma. Ele jogou o Carioca, ele ganhou. Taça Guanabara e o Carioca. Ele ganhou com sobras. E o que foi dito para ele, né? E era necessário naquele momento. O Flamengo só jogava o Carioca, o Fluminense podia ser tricampeão. Então ganhar o Carioca para o Flamengo era uma questão de afirmação naquele momento. Depois da temporada ridícula do ano passado. Ganhou bem. Ok, cumpriu a missão dele. Agora tem jogado mal? Tem jogado mal várias partidas. Tem jogos bons. Com o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras. Quando o próprio Olímpia perdeu... Bolívar perdeu o Pedro, mas acho que o time não fez um jogo tão ruim, assim, lutou até o final ali, fez os 2 gols e tudo, poderia ter sido melhor. Enfim, foi um jogo aceitável nas circunstâncias, eu acho, com tantos desfalques, inclusive. Mas o trabalho dele deixa a desejar. Agora, ruim, acho que não é. Um cara está vivo em todas as competições, não foi eliminado de nenhuma, não posso dizer que é ruim. Agora, é razoável. E razoável não basta para o Flamengo. O Flamengo tem que ser bom pra cacete. Se for bom pra caramba, não serve. O Flamengo é assim, tem que ser lá em cima, a régua é lá no alto. Até porque o elenco é lá no alto, né? Então, assim, a cobrança, ela é pertinente. O trabalho dele deixa, sim, a desejar. Só não acho que seja péssimo e eu acho que o jogo de ontem é um jogo atípico, né? E eu acho que o torcedor do Flamengo, ontem vendo aquilo, ele ficou aliviado no final, porque você viu que os caras estavam se arrastando. Os jogadores se abraçavam no final, tipo, sobrevivemos aqui.
Porque é um negócio muito desigual. Ah, você é contra o jogo na altitude? Eu não, eu sou favorável. Eu acho que o povo lá tem direito a ter futebol. É a natureza, fazer o quê? Ah, é desumano e tudo, eu não sei. Então que busque uma solução. Também não acho que seria justo você falar assim, está proibido jogar bola em La Paz. Como é que faz? Então vamos proibir também jogos lá no extremo oeste da Rússia, lá no temperatura abaixo de zero, né? E alguém vai dizer, não vamos jogar no Rio de Janeiro no calor também no verão, né? 40 graus. Nordeste? Dentro do Maracanã, no campo, né? Jogando no verão, a sensação térmica é muito maior de 40 graus, deve até quase 50. Então, alguém que vem lá do frio, da Noruega, da Suécia, eu não quero jogar aqui também. Então, se for colocar dessa maneira, tem várias condições inadequadas em que o esporte é praticado. Essa é uma delas. Então, você tem que se adequar. E ali é sobrevivência. E sobreviveu. Passou. O Palmeiras também lutou muito, o Flamengo lutou, sim, só que o Flamengo avançou, o Palmeiras foi eliminado. Tem essa diferença. E classificou porque ganhou no Rio. Porque são 2 jogos. No ano passado, se contra o Olímpia fizesse 2-0, não teria sido eliminado. Ia pelo menos disputar pênalti com os caras. Chegou até a fazer o 2-0, né? Que fez o gol lá. Gol lá, estava 2-0. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. E o Flamengo ontem poderia ter sido eliminado, ia ser um vexame. Ser eliminado pelo Bolívar é um vexame. E o vexame não aconteceu. Por quê? Porque é um conjunto de 2 jogos, né? Teve um ano que o Santos perdeu lá também. Não sei se foi no ano que foi campeão da Libertadores ou no ano seguinte. Depois meteu 8. Foi no ano seguinte. Né? 2-1 lá e 8-0 aqui. Exato. Tomou de 8 aqui. O Neymar meteu 3 gols. Então você vê como a coisa é E complicada. o primeiro jogo contra o Bolívar não foi bom. O Flamengo não jogou bem. Achou que ele gol no final poderia ter feito. Mas ali achei que a contusão do Pedro foi um negócio que complicou bastante ali, né? Entrou o Gabriel, que não jogou rigorosamente nada, né? O Flamengo jogou com 10 homens, né? Foi um horror. Né? E o Pedro se machuca no momento que ele vai sair na cara do goleiro. Ali ele fatalmente ou faria o gol ou o rapaz vai fazer a falta e ia ser expulso, como foi ontem o lance do Bruno Henrique. Era o lance capital no jogo. Aí ele sai machucado, né? E aí ficou bem mais difícil. Não foi um grande jogo. Ali a virtude foi o time ter lutado até o fim também. Buscou o gol até o fim, como foi contra o Bahia, com o gol no final. Isso não tem. A falta de luta não tem. É uma coisa que mudou do ano passado. Isso. Eu acho trabalho ruim, sim, porque eu acho que joga mal e é covarde, mas não é a parte. A diferença do ano passado para esse ano, eu acho que aí tem um ponto que a gente pode elogiar o Tite, que é aquele conversa dele de pastor, aquele jeito dele lá, mas de uma forma ou de outra, ele parece um pastor, né? A roupinha e tal. O grupo é fechado com ele. Né? Os caras gostam dele. E ano passado os jogadores não aguentavam o Sampaoli. Entendeu? Não é só pelo soco que o Pedro tomou lá daquele preparador físico, não. Os jogadores não gostavam dele. Ele não falava com os caras, era um ambiente ruim. Então, agora mudou. Os jogadores gostam do Tite, os caras estão unidos. Agora, tem que corrigir, né? Esse gol que toma toda hora não tem condição, gente. Sempre, é sempre bola aérea. Não, é igual, a jogada é igual. As costas do lateral esquerdo, a bola é invertida, o jogador vem por trás e cabeceia. Mas, Mauro, até mudando o treinador. É o óbvio. Olímpia no passado foram 3 gols de bola aérea. É óbvio que o técnico do Bolívar, eu repito, ele preparou os jogadores para isso. Ele viu o jogo do Palmeiras e o jogo do Botafogo e viu, olha os gols que eles tomaram. Vamos fazer a mesma jogada? Vamos fazer a mesma jogada. E tomou o gol, pô. Isso não dá para aceitar. E ontem, você falou das perguntas, lamentável ninguém ter perguntado isso na coletiva, né? Porra, 3 gols iguais. Lamentável ninguém perguntar. E perguntar também do Bruno Henrique. Por que o Carlinhos ficou tanto tempo em campo? Eu acho até que expõe o coitado do rapaz, o Carlinhos, que ele não consegue jogar. Agora, no Maracanã, ele foi melhor que o Gabriel. Pelo menos ele cabeceou uma bola, que o Lamp fez uma defesaça com o joelho, né? Ele quase fez um gol. O Gabriel nem pegou na bola.